Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 1. Amém? A palavra de Deus diz assim: Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2, adiante deles. Pode repetir isso comigo? Adiante dele. A todas as cidades e lugares por onde ele estava prestes a ir. Você pode dizer isso? Prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças, Senhor Deus, porque a tua palavra, essa palavra que é viva, que é eficaz, essa palavra, Senhor, que nos limpa, essa palavra que nos encoraja, essa palavra que nos envia, Senhor, está aqui disponível para nós nessa noite. Pai, por isso nós pedimos agora que o Senhor fale aos nossos corações, nós abrimos a nossa mente, o nosso coração, nos ajuda a compreender a verdade dessa palavra, porque nós queremos seguir os teus passos, obedecer aos teus mandamentos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Queridos, qual que é o propósito da igreja no tempo que nós vivemos? Qual é o propósito da existência da igreja na terra? Você já parou para pensar nisso? Você já meditou a respeito disso? Para te lembrar algo que nós já falamos aqui durante algum tempo, eu preciso te lembrar que a igreja não é o prédio, a igreja não é a cadeira, a igreja não é esse lugar onde o Senhor preparou para que nós nos reuníssemos aqui, mas a igreja é a reunião daqueles que foram perdoados, aqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo Jesus, comprados por um alto preço. A igreja é a reunião dos santos, daqueles que creram em Cristo Jesus, entregaram a sua vida a Ele. Esses são aqueles que formam a igreja, a verdadeira igreja. A igreja é a reunião daqueles que foram regenerados pelo sangue de Cristo Jesus, que agora formam o corpo de Cristo. Isso é a igreja. Daqueles que foram comprados para estar com Ele, ter comunhão com Ele, vê-lo face a face. Glória a Deus, quem quer isso? Mas aí a pergunta que surge é: por que que nós ainda não estamos com Ele? Em plenitude, face a face, vendo aqueles olhos como chamas de fogo, com cabelos brancos como a neve. Por que que nós não estamos com Ele ainda? Você já parou para pensar nisso? Por que que ainda nós estamos aqui nesse mundo mal, caído, cheio de dor e sofrimento, cheio de injustiça? Por que que a igreja ainda está aqui? Sabe, se nós cremos, em seu nome, na graça que está nele, na esperança de estar ligados com ele, por que que quando nós dizemos assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida de todo o coração, Senhor, eu creio no Senhor, nós não viramos uma fumacinha assim, somos arrebatados aos céus? Por que que nós ainda estamos aqui? Sabe, queridos, a igreja, o corpo de Cristo,
ela é chamada para que torne o Senhor conhecido nessa terra. A igreja de Cristo, ela vem para tornar conhecido aquele que nos salvou. A igreja de Cristo ainda está nesse mundo mal, caído, porque ela tem um propósito de revelar aquele que a salvou. A igreja é chamada para ser a expressão do corpo de Cristo nessa terra. A igreja é chamada para ser a expressão do amor do Senhor neste mundo. A igreja é chamada para ser luz nessa terra, sal. A igreja é chamada para proclamar a vida que está em Cristo Jesus. A igreja é chamada para apontar para aquele que a amou primeiro. Esse é o propósito da igreja nesse mundo. Ela é chamada para revelar o Senhor ao qual ela pertence. Aqui, o Senhor Jesus orando aos seus discípulos em João 17, a partir do versículo 20, ele vai fazer uma oração ao Pai, ainda aos últimos instantes do Senhor nesse mundo. E ele ora ao Pai da seguinte forma, João 17, 20, minha oração não é apenas por eles, ou seja, para os seus discípulos que estavam ali ao redor dele, vendo ele, literalmente em carne e osso. Minha oração não é apenas por eles, mas rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Ou seja, o Senhor estava orando a respeito de mim, a respeito de você, meu querido. O Senhor Jesus fez uma oração a respeito de nós. Eu estou orando não só por estes, mas aqueles que virão a crer em mim pela mensagem destes, para que todos sejam um, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Essa é a oração do Senhor. Pai, que eles estejam em nós, para que o mundo olhe para eles e creiam que o Senhor me enviou nessa terra. Esse é o propósito da igreja. A igreja na unidade verdadeira. A igreja, quando se une em concordância de fato, ela revela o Cristo. Porque ele está dizendo, olha, eu oro para que eles sejam um. Porque quando eles forem um, eles vão olhar para mim. Eles vão olhar para essa unidade, para esse vínculo perfeito. E eles vão crer em mim. A igreja está nesse mundo, querido, para tornar o Cristo conhecido. Mais do que frequentar um culto, mais do que nós servirmos na igreja, nós estamos aqui para revelar aquele que nos salvou. Estamos nessa era para tornar conhecido aquele que nos amou primeiro. Então, qual que é o propósito da igreja? Revelar o Cristo. E aí eu preciso te lembrar que Deus, esse Deus que nós estamos aqui para revelar a Ele nessa terra, esse Deus está em uma missão. Deus está em uma missão nessa terra. Deus está em uma missão de salvar todo aquele que se arrepender dos seus pecados e crer que Cristo Jesus é suficiente para perdoar, redimir, lavar esses pecados. Deus está em uma missão na terra, queridos. Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar todo aquele que nele crê. Deus está envolvido nessa missão. E sabe o que é o mais lindo? É que Deus está nos chamando para participar da sua missão, participar da sua obra, participar daquilo que Ele está fazendo na terra. Deus está nos chamando para nos envolver nesse privilégio. Porque servir a Deus é mais do que uma obrigação, queridos. É um privilégio. É um privilégio que o Senhor está nos dando, porque Ele tem poder para fazer infinitamente mais do que nós pedimos, do que nós imaginamos, mas Ele decide na sua soberania, no seu eterno poder, envolver nós nessa obra.
envolver cada um de nós falhos, pequenos, se você me permite, sem te ofender, miseráveis. Mas Ele decide nos envolver nisso, para que a alegria dele esteja em nós. Servir a Deus é mais do que uma obrigação, mas é uma dádiva, é um privilégio. Olha o privilégio que nós temos de servir aquele que criou todas as coisas, de ser envolvido nos assuntos do Rei de toda a criação. Esse é o privilégio que Ele nos dá. Então, o nosso propósito nessa era é nos envolver com coisas maiores. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, sobre essas coisas maiores. Existe algo maior que o Senhor quer nos confiar, quer nos envolver. Aqui no texto que nós lemos, o Senhor Jesus, esse Deus que criou todas as coisas, o Verbo encarnado, a palavra pelo qual tudo veio a existir, se tornou carne e veio nessa terra, pisou aqui na sua criação. E Ele começa então a caminhar pela terra anunciando, olha, o reino dos céus está próximo, o reino dos céus está perto de vocês. E por onde Ele passava, Ele ia ali realizando milagres, Ele ia realizando maravilhas, Ele ia liberando o seu perdão, Ele ia amando as pessoas, e muitos foram atraídos para Ele. Muitos creram nessa mensagem, muitos creram e entenderam, olha, há um reino justo, há um reino verdadeiro, há um reino de paz que está chegando nessa terra. E eu creio, e eu quero participar desse reino. E eles começam a seguir o Senhor. Porque quando se anuncia, olha, o reino de Deus está próximo, é dizer, olha, o que vai prevalecer sobre esse mundo é a vontade desse rei, é as leis desse rei, é os princípios desse rei. Então se preparem, mudem o seu modo de viver, porque há um reino chegando. Muitos creram nessa mensagem. E aí uma multidão começa a seguir o Senhor. E agora nós estamos no momento que o Senhor separa daqueles muitos que haviam seguido Ele. Ele separa aí 72. E alguns textos vai dizer 70. Mas é nessa faixa. E Ele separa e fala assim, olha, eu quero que vocês vão de 2 em 2 adiante de mim. Vão na minha frente, por onde eu vou passar. E proclamem essa mensagem. Ele separa ali um grupo para fazer isso. É interessante que naquela época um rei, ele tinha o costume de enviar arautos, mensageiros, e eles iam de 2 em 2 para proclamar uma mensagem do rei ou para preparar o lugar aonde o rei ia chegar. Eles tocavam lá a trombeta e falam, olha, se preparem porque o rei está vindo, o rei vai passar por esse lugar, preparem o seu coração, preparem a recepção, porque o nosso rei está chegando. Aqui o que o Senhor está pedindo, olha, vá à minha frente, prepare os lugares, falem a respeito de mim, porque eu vou passar naquele lugar. Outro homem que é chamado para esse mesmo propósito é João Batista. Ele é enviado à frente do Senhor para preparar o caminho para o Cordeiro de Deus. Tanto que quando perguntam a respeito de João, fala, quem que você é? Você é Elias? Você é um dos profetas? Você é o Cristo? Ele falou, não sou. E aí o texto vai dizer, se eu não me engano, João 1:20, se eu não estiver enganado, vai dizer assim, João respondeu, citando as palavras do profeta Isaías, eu sou a voz do que clama no deserto, preparem um caminho para o Senhor. Ele estava citando Isaías 40, que diz assim, 40, versículo 3. Uma voz clama
no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas, a glória do Senhor será revelada, e juntos todos o verão, pois é o Senhor quem fala. Uma voz ordena, clame, e eu pergunto, o que clamarei? Que toda a humanidade como a relva, e toda a sua glória como as flores do campo. A relva murcha e cai a sua flor, quando o vento do Senhor soprar sobre eles. O povo não passa de relva, a relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Você que traz boas novas a Sião, suba num alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga sua voz com fortes gritos, erga e não tenha medo, diga às cidades de Judá, aqui está o seu Deus, o Senhor soberano vem com poder, com seu braço forte ele governa, a sua recompensa com ele está, e o seu galardão o acompanha. Olha que preparação para receber o Senhor. João estava preparando corações que estavam com vales e montanhas para um terreno plano, para onde o rei podia passar. O Senhor designou 72 discípulos para ir adiante dele, preparar corações para receber a sua mensagem. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque hoje, da mesma forma, o Senhor continua enviando os seus discípulos e dizendo, vão à minha frente e preparem um caminho por onde eu vou passar. Vai de lugar em lugar, de cidade em cidade, e digam, há um rei que está chegando. O reino de Deus está próximo. O que eu estou te dizendo, queridos, é que a mensagem ainda continua a mesma. Preparem-se, o reino dos céus está próximo. E o Senhor está nos chamando para participar dessa missão, a nós irmos adiante dele, pelos lugares aonde ele vai passar, porque é tão certo como o sol desponta no horizonte pela manhã, o nosso rei virá e não tardará. Quem crê nisso? E esse é o nosso chamado, ir adiante do rei e preparar o caminho para ele. Sabe, você que creu em Jesus, é enviado aí adiante dele, preparando esse caminho para o reino dele, preparando esse caminho, se envolvendo em coisas maiores, coisas excelentes, coisas que não passam com o tempo, mas que vai permanecer para todo sempre. E é sobre isso que eu quero te falar nessa noite. Nós fomos chamados para nos envolver com essas coisas maiores, a nos envolver com a missão de Deus. E aí o que eu quero falar, qual que é a importância de nós nos envolvermos na missão de Deus. Você entendeu o que é a missão de Deus? É salvar o perdido, é resgatar aquele que está escravo, é proclamar uma mensagem de esperança, é uma mensagem de amor, de perdão, de redenção. Qual que é a importância de nós nos envolvermos nessa missão? E a primeira coisa que eu aprendo é que quando nós nos dedicamos à missão de Deus, nós nos mantemos vivos. Nos dedicar à missão de Deus é nos manter vivos. Quando nós entendemos que o Senhor nos dá uma ordem, quando o Senhor nos deu um mandamento, vão à minha frente, preparem um caminho. Quando eu entendo que isso é uma ordem do meu Senhor, do meu Rei, e eu decido obedecer à sua vontade, eu entro num caminho de vida, eu entro num caminho de bênção.
Porque ir por todo mundo, pregar o evangelho, anunciar as boas novas de salvação é um mandamento do Cristo, do nosso Senhor. E aí ele vai dizer assim, Deus dizendo a respeito da sua palavra, daqueles que obedecem os seus mandamentos, fala assim, olha, eu coloco diante de ti um caminho de bênção e de maldição, de vida e de morte. E aí aqueles que decidem entrar pelo caminho da obediência, das palavras de Deus, vão entrar nessa rota de bênção, nessa rota de vida. Por isso que obedecer, entrar na missão de Deus, nos mantém vivos. Porque eu estou entrando na rota da vida de Cristo. Se por onde o Cristo passa, Ele emana vida, Ele transforma histórias. Se eu decido entrar na rota do Cristo, eu vou provar dessa vida. Amém ou não amém? Faz sentido isso para você? Você foi chamado para viver em Cristo e para Cristo. Você entende isso? E onde o Cristo vive, onde o Cristo está, ali a vida. Fora da onde Cristo está, não vai existir vida, só morte. Por isso, quando eu decido me envolver no que Deus está fazendo, isso vai me alimentar de vida. Isso vai nutrir as minhas forças. Faça um exame muito sincero no seu coração. Quando nós estamos mais desanimados, mais querendo desistir, é quando nós abandonamos a missão de Deus, a vontade de Deus, o chamado de Deus para nossas vidas. Quando você fala, Deus, vou deixar de lado. E aí, né, parece que agora eu estou testemunhando contra mim mesmo que eu vou falar, mas, Deus, vou parar, vou descansar um pouquinho. É ou não é? Quando a gente pensa mais em nós mesmos do que na vontade de Deus, isso rouba as nossas forças, a nossa vitalidade. Repara, você fala assim, não, hoje eu não vou ir no culto, eu vou ficar aqui para descansar. No próximo domingo vai ser mais difícil para você vir. Se você não vem numa sexta-feira, hoje é sexta, trabalhei a semana inteira, na próxima sexta eu vou. Vai chegar na próxima, vai ficar mais difícil de vir, e na outra aí que você não vem, quando vê, você está abandonando o lugar que era para você estar. Porque é muito mais fácil nós satisfazermos a vontade da nossa carne do que a vontade de Deus. Mas na vontade da nossa carne, porque aquele que semeia para a carne vai colher morte. Mas aquele que semeia para o Espírito colhe vida. Por isso, entrar na vontade de Deus e se envolver no que Deus está fazendo, isso vai te nutrir vida, querido. Se a tua vida hoje espiritual está fraca, está trôpega, vacilante, se envolve no que Deus está fazendo e você vai ver o teu ânimo sendo redobrado. Eu queria que você abrisse comigo aí em Romanos 1:9. Abre aí essa Bíblia, Romanos 1:9. A palavra de Deus diz assim, Paulo dizendo ali, né, ele escreve uma carta aos romanos, ele tinha um anseio de ir até aqueles irmãos, e antes dele ir, ele envia essa carta e ele vai dizer assim, o Deus a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês, em minhas orações, e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa ir visitá-los. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejam mutuamente encorajados pela fé. Vamos parar aqui um pouquinho.
Olha o que Paulo está dizendo, olha, eu tenho um anseio, é de ir até vocês, conhecer essa igreja que está aí em Roma, eu quero ir nesse lugar. Um pouco adiante, Paulo vai dizer assim, olha, já eu preguei o evangelho por onde Deus me enviou, eu sempre fiz questão de pregar o evangelho onde ainda não havia sido anunciado, para eu não edificar sobre o alicerce alheio, mas agora, acabando aqui o campo meu de atuação, eu espero, indo para a Espanha, poder passar e estar aí com vocês. Então o que estava acontecendo é que Paulo havia anunciado o evangelho por toda a região da Ásia ali, e aí falou assim, ó, agora acabou, já não tem mais onde eu pregar, já está tudo, em todo lugar que eu vou, já tem uma igreja, já tem um crente, eu preciso de um campo novo. Se fosse alguns de nós, e eu vou me incluir aqui, talvez feito toda a obra que Paulo já tinha realizado, falar, Deus, agora acho que já completei a carreira, tá bom, ó, não tem onde mais eu anunciar o evangelho, vou descansar, vou pendurar a Bíblia agora. Mas Paulo fala assim, olha, eu quero ter aí com vocês, porque daí eu vou para a Espanha, um novo campo vai se abrir, e eu tenho que continuar pregando o evangelho. E aí, o que eu acho mais interessante, que é o que eu quero chamar a tua atenção nessa noite, é que quando nós nos dedicamos a fazer a vontade de Deus, nós somos fortalecidos, porque é o que Paulo está dizendo. Ele fala, olha, eu quero ir aí com vocês, a fim de compartilhar algum dom, a fim de compartilhar aquilo que Deus tem me dado, aquilo que Deus me confiou, eu quero compartilhar isso com vocês, para que vocês sejam fortalecidos. Olha o que Paulo queria fazer, olha, eu quero passar aí nessa igreja, eu quero ir lá na igreja metodista da Zona Sul, lá no bairro Tiradentes, para compartilhar o que Deus tem me dado, para fortalecer os meus irmãos na fé. Só isso aí já é benção, não é? Mas aí ele vai revelar uma coisa, ele diz assim, para que, isto é, para que vocês e eu sejam mutuamente encorajados na fé. Olha o que ele está dizendo, querido. Que quando ele estava lá, compartilhando o que Deus deu a ele, servindo os irmãos, ele estava sendo encorajado, fortalecido a continuar. Na medida que nós compartilhamos, nós somos presenteados com mais graça de Deus. Por isso que se envolver na missão de Deus é você ser nutrido de vida, porque na medida que você dá, mais você recebe. Na medida que você compartilha, mais Deus pode te compartilhar, mais Deus pode te confiar. Porque Deus confiaria algo a você se você retém? Porque há mais alegria em dar do que em receber. Por isso aquele menino com aqueles peixinhos e aqueles pães, ele teve muita alegria. Porque do pouco que Deus havia confiado a ele, uma multidão foi alimentada. Por isso, quando nós nos envolvemos na obra de Deus, nós somos nutridos de vida. Então você quer se sentir vivo, quer se sentir renovado na fé, se envolva na missão do teu Deus. Compartilhe o que Deus tem te dado, sirva o próximo, anuncie o evangelho. Que o mesmo sentimento que havia em Paulo possa haver em você, porque ele vai dizer assim, olha, eu sou devedor tanto de gregos quanto de bárbaros. Ele entendia, ele diz, continuando no texto aí que nós estávamos lendo, no versículo 10, ele vai dizer, olha, eu sou devedor dessas pessoas, tanto de gregos quanto bárbaros, tanto de sábios como ignorantes, pois eu estou disposto a pregar o evangelho, tanto a vocês que estão em Roma, e não me envergonhe do evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Paulo tinha entendido, eu devo isso às pessoas. Queridos, Deus nos confiou essa mensagem, Deus nos confiou a salvação,
não para nós nos sentirmos bem com Ele, simplesmente, mas é para que nós possamos agora compartilhar isso. Nós devemos isso ao mundo, porque nós já entendemos essa mensagem. Então o ânimo da sua vida com Deus não está em você estar tudo bem para você fazer algo para Deus. Mas na verdade o seu ânimo é renovado quando você passa a servir o teu Deus. Os 70 voltaram. Lá no versículo 17 vai dizer, lá Lucas 10, 17, vai dizer que os 70 voltaram aleluiado, alegres. Ele vai dizer, Senhor, nós vamos te servir. Pai, até os demônios se submeteram a nós pelo teu nome, Senhor. Eles estavam alegres, porque eles foram envolvidos no que Deus estava fazendo. Aí o Senhor vai dizer para eles, olha, enquanto vocês estavam lá, eu vi Satanás caindo dos céus, né? Principados, potestades, sendo destronados, a ação de Deus. E aí ele vai dizer, olha, eu dei essa autoridade a vocês, né? Para vocês pisarem em escorpiões, serpentes, Mas aí ele vai dizer, mas vocês devem se alegrar. Não porque os demônios se submetem a vocês, mas é porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Sabe o que ele está dizendo? Vocês devem se alegrar, queridos, porque se essa ação está acontecendo através de vocês, não é simplesmente pelo um poder dado, não é simplesmente pela uma ação, mas é porque vocês fazem parte do meu reino, vocês pertencem a mim, vocês foram comprados por um alto preço, o seu nome está escrito no livro da vida. É isso que é a alegria maior de vocês. Se vocês estão hoje tendo o privilégio de participar dessa obra, é porque um dia vocês experimentaram dessa vida. Contudo, alegre-se, não porque os espíritos submetem vocês, mas porque vocês estão escritos nos céus. O nome de vocês está escrito nos céus. E aí vai dizer o texto continuando, meu Deus, precisando, né, acelerar um pouco aqui. Tem uns créditos aí, né? Mas aí o Senhor continua e o texto vai dizer que o Senhor exultou em espírito. Então os discípulos chegam, eu quero chamar a tua atenção para isso, os discípulos chegam muito alegres. E aí o Senhor vai dizer, olha, a alegria de vocês é porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. E aí o Senhor exulta no espírito, ele se alegra. Ele fica ali satisfeito, ele também está aleluiado naquele momento. E ele vai dizer, olha Pai, eu te louvo, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e a revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, por isso foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai. Ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Então ele se voltou para os seus discípulos e disse em particular, felizes são os olhos que veem o que vocês veem. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Olha que ambiente de alegria, olha que ambiente de felicidade, olha que ambiente de vida, porque alguns decidiram se envolver naquilo que o Pai estava fazendo. Felizes são vocês por participar do que está acontecendo. Queridos, o Senhor quer nos envolver nesse ambiente de alegria. Ele quer nos envolver nesse ambiente de vida. Ele quer que você se alegre com Ele. Que você sinta a alegria que Ele sente quando um pecador se arrepende.
Nós precisamos entender que só haverá vida nos nossos corações quando nós nos envolvermos naquilo que Deus está preocupado. E Deus está preocupado com a salvação das almas, com os perdidos. É nisso que a atenção de Deus está focada. Do que vale nós termos uma casa com conforto, do que vale nós termos um bom emprego, do que vale nós frequentarmos inúmeros cultos, se nós não estivermos preocupados com aquilo que Deus está preocupado. E Ele ama vidas. Deus se importa com pessoas. O coração de Deus se entristece com o perdido, com aquele que está escravizado. E na medida que nós nos envolvemos com isso, essa mesma tristeza vem no nosso coração, sim, mas ela pode se tornar em alegria na medida que o perdido é encontrado e o que estava morto é trago à vida. Só nesse lugar há vida para nós. Não desperdiça a tua história, o teu tempo de vida. Deus tem coisas maiores para nós. E que coisa maior pode haver de trazer aquele que estava morto à vida? Ser um instrumento de Deus nas mãos, ser um instrumento nas mãos de Deus para salvar o perdido. Por isso, quando eu me dedico à missão de Deus, eu me torno vivo. Porque Ele derrama essa graça. A segunda coisa que eu aprendo é que quando eu me dedico à missão de Deus, eu torno outros vivos, que é isso que nós estamos falando aqui. Nós temos o privilégio de ser um instrumento na mão de Deus para compartilhar essa vida e chamar aquele que está morto à vida. Porque Efésios 2:1 vai dizer: olha, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus ressuscitou como Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Paulo está escrevendo aqui, olha, essa era a nossa condição. Morto, merecedor de ira, Deus nos pega e nos faz sentar num lugar alto com Cristo. E agora Deus nos chama para ser um instrumento nas mãos dele, para dizer assim: ei morto, ainda há esperança de vida para você. Ei morto, existe um lugar que é grandioso, que é glorioso, um lugar cheio de vida. Existe um lugar longe de todo esse lamaçal de perdição. Existe um lugar ao lado de Cristo Jesus. Existe um lugar onde os teus pecados são perdoados, onde existe um lugar onde novas vestes te são dadas. Existe um lugar onde a tua identidade é restaurada. É para isso que Deus está nos chamando nesse tempo. Essa é a razão da igreja existir, queridos, sermos um arautos de Cristo, proclamando a salvação para o perdido, amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas salvar o mundo. Porque aquele que não crê no Filho já está condenado. É isso que nós precisamos entender. Há bilhões de pessoas caminhando por essa terra com um escrito de condenação sobre as suas vidas. Existe 4 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar a respeito do Evangelho de Jesus Cristo.
Você entende isso? 4 bilhões de pessoas nunca ouviram dizer que Ele tem o poder para perdoar as suas dívidas. 4 bilhões de pessoas nunca ouviram dizer, como está lá em Colossenses, olha, Ele cravou lá na cruz do Calvário todo escrito de dívida que havia sobre nós. 4 bilhões de pessoas nunca ouviram dizer que Cristo as ama ao ponto de pagar o preço da sua condenação em seu lugar. E a pergunta então para nós hoje não é dizer, você quer se envolver nisso, mas é dizer aonde você vai começar. Não é perguntar, você está disposto a participar dessa obra, mas é entender que a pergunta é, aonde você pode começar a participar dessa obra? Aonde Deus tem te enviado? Aonde Deus tem te plantado? Porque o Cristo vai passar por todos os lugares. Ele vai passar lá no seu trabalho. Ele vai passar nessa cidade. Ele vai passar nesse bairro. Ele vai passar na nossa casa. Ele vai passar em todos os lugares. E o nosso propósito é: preparem-se, pois o Rei está chegando. Um reino está vindo e vai prevalecer sobre essa terra. Por isso que a ordem para o Senhor ali, para aqueles discípulos que foram enviados, era: olha, entra numa casa e declara lá que a paz esteja sobre essa casa. E aí ele vai dizer: entre naquele lugar, cura os enfermos. Cura todo mundo. Proclama essa notícia e diz assim: olha, o reino de Deus está próximo. É para isso que é para nós fazermos. Quantos corações partidos. Quantas pessoas caminhando com um peso de condenação sobre os seus ombros. E a solução está nos nossos lábios. Quem se dedica à missão de Deus torna os outros vivos. E aí você pode estar dizendo aí: olha, mas eles podem não aceitar essa mensagem. Eles podem não crer. E se eu falar e eles não acreditar? Aí o Senhor falou isso para os discípulos, para os 72 que foram. E aí ele disse isso lá no versículo 16. Aquele que lhes dá ouvidos, está dando ouvidos aqui, está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita, está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. O que Cristo está dizendo, olha, não é a respeito de você, não é a respeito se eles vão te aceitar ou não. O teu papel é proclamar, é anunciar. O teu papel é dizer: preparem-se, pois o Rei está voltando. Se eles te rejeitarem, eles estão me rejeitando. Mas se eles te aceitarem, eles estão me aceitando e aquele que me enviou. Por isso que ele diz ao profeta assim: olha, anuncia, proclama a minha mensagem, porque se você ficar com os lábios cerrados, o sangue deles vai cair sobre você. Mas se você anunciar essa mensagem, você está livre do sangue daqueles que não aceitaram. Essa é a nossa condição. Você não tem o poder de salvar ninguém. Ninguém de nós tem o poder de convencer alguém. É obra do Espírito Santo de Deus, pela graça de Jesus Cristo. O nosso papel é ser um instrumento nas mãos de Deus, estar disponível a Ele. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas.
Nosso papel é ir e anunciar. E Deus já te enviou para isso. Para nós encerrarmos, vai dar certo. Quando nós nos dedicamos à missão de Deus, isso é investir na eternidade. Quando você dedica a missão de Deus, aquilo que Deus está fazendo nessa terra, você está investindo em algo que vai permanecer para sempre. Sabe, esse posicionamento de investir, né, de se dedicar à missão de Deus, é mais do que você se sentir bem, é mais do que deixar o outro se sentir bem, mas é sobre aquilo que vai prevalecer para sempre. Se existe algo que você pode investir a sua vida, é no reino dos céus, porque é a única coisa que vai permanecer. Naquele glorioso dia, quando nós nos apresentarmos diante do Senhor, nós não vamos apresentar o volume de cultos que viemos, nós não vamos apresentar a quantia que está lá na nossa conta, nós não vamos apresentar os cursos que fizemos, nós não vamos apresentar as empresas que abrimos, nós vamos apresentar o que nós fizemos com a esperança que Ele nos concedeu. A única coisa que nós vamos apresentar a Deus são aquilo que nós fizemos com o tempo que Ele nos deu e o que nós investimos nas almas que Ele nos concedeu. Talvez uma pergunta do Espírito Santo seja: o que você fez com a esperança que eu te dei? E que pela graça do Senhor Jesus nós possamos responder a Ele: eu compartilhei com aqueles que o Senhor me deu. Tem um povo que Deus quer te enviar. E quando você investir na missão dele, você vai estar investindo em algo que não vai passar. Porque todas as demais coisas, a traça, a ferrugem, o ladrão leva. Mas aquilo que é investido no reino dos céus permanece para sempre. Tudo que o Senhor nos pede vai além de uma resolução de um breve momento, mas é sobre a eternidade ao seu lado. É sobre isso que se trata viver com Cristo. Porque as leves e momentâneas tribulações não se comparam com o peso de glória que há de ser revelado em nós. Está na hora da igreja voltar os olhos para aquilo que tem um valor verdadeiro. Sabe como que se mede o valor de algo? É o tempo que isso dura. Quando você vai comprar algo para sua casa, para seu item pessoal seu, qual que é um dos critérios? É a durabilidade daquilo. Se é algo que quebra fácil, que passa, que estraga numa semana de uso, o valor é muito baixo, né? Qual que é o valor da eternidade? Se dedica à missão de Deus, porque isso não tem fim. Existe uma música do Rodolfo Abrantes que diz uma pergunta, faz uma pergunta, né? Fala assim: aonde está a arca que eu te mandei construir? Eu te dei tempo. Essa é a pergunta. Ele está fazendo uma alusão ali a Noé, né? Porque Noé é chamado a construir uma arca. E todos que creram, né, e entraram dentro daquela arca foram preservados, salvos. Talvez o Senhor hoje está nos chamando para construir uma arca. Nesse tempo. Para que quando Ele venha, aqueles que crerem e entrarem nessa arca da salvação, chamados Cristo Jesus, possam ser salvos. E misericórdia, Ele chegar diante de nós e dizer assim: cadê a sua arca que eu te mandei construir? Eu te dei tempo. Porque o que vai prevalecer é aquilo que é eterno. Então, se dedica à missão de Deus, querido.
por onde você pode começar? Onde Deus tem te enviado? Onde o Senhor tem falado, olha, eu vou passar naquele lugar, vai na minha frente. O que eu oro é para que nessa noite o Senhor abra os teus ouvidos para ouvir a voz dEle. Que o Senhor desperte essa igreja para se envolver na missão de Deus. Porque quando nós nos envolvemos nessa missão, nós nos tornamos vivos. Quando nós nos envolvemos nessa missão, nós tornamos outros vivos. E quando nós nos envolvemos nessa missão, nós estamos investindo naquilo que é eterno. Que esse lugar seja alcançado por essa boa notícia. Que o Senhor te envie nos lugares por onde Ele quer passar. E que você seja um instrumento nas mãos dEle. Esse instrumento de graça, do manifestar do reino dos céus. Que o Senhor use as tuas mãos para curar enfermos, para libertar cativos, para transformar vidas. Que o Senhor coloque palavras nas tuas bocas, para que você anuncie os pensamentos dEle a respeito de outros. Que o Senhor revele o coração das pessoas a você, para que a cortina da incredulidade seja removida e as boas novas tenham um caminho aberto para ser proclamado. Que o Senhor faça de você um instrumento hábil em suas mãos. Que você vá diante do Senhor. Porque esse evangelho do reino vai ser pregado a toda criatura e aí virá o fim. E o fim é nós por toda a eternidade ao lado de Cristo Jesus. Esse é o fim. Essa é a nossa esperança. E tem muitos outros para entrar nessa esperança. Ter isso reinando no seu coração. E essa mensagem foi confiada a mim e a você. Cristo é a nossa esperança. A tua mensagem é: creiam em Jesus Cristo e vocês serão salvos. Creiam em Cristo Jesus e há uma nova vida disponível para vocês. Amém?